Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre levantamento topográfico. O que é essa técnica? Agora que vocês já sabem quais são os tipos de ângulos que nós medimos, nós vamos compreender como funciona o levantamento topográfico propriamente dito. O que é isso? É um conjunto de operações realizadas no campo e no escritório, utilizando alguns instrumentos e procedimentos adequados para a representação geométrica de uma parte da superfície terrestre, tá? Então, você vai fazer um levantamento topográfico, por exemplo, aqui é um assentamento. Então, você vai ter condições de definir a área desse assentamento. Onde que vai ser as residências, onde que vai ser uma área de reserva legal. Aqui, mais uma vez, uma figura que ilustra esse tipo de processo, né, de técnica. Então, é através de um levantamento topográfico que você vai poder caracterizar uma superfície de um terreno, verificar como que está a declividade, traçar as curvas de nível para um determinado plantio, mas para isso nós precisamos de uma série de procedimentos que são realizados em campo e em escritório. Então, até o momento da disciplina, vocês estão aprendendo conceitos e também algumas técnicas para você estar realizando no escritório. Então, não adianta você ir a campo, utilizar o aparelho e não saber o que fazer ou trabalhar com esses dados. Então, a gente precisa montar uma caderneta de campo, realizar uma série de cálculos para ter certeza que aquele levantamento topográfico que você realizou é um levantamento topográfico confiável, preciso, tá? Então, muita atenção, né? Então, você, como agrônomo, se você for contratado por uma empresa de topografia, você precisa conhecer como calcular um levantamento topográfico. Que técnica que você vai utilizar de acordo com a determinada situação que você vai avaliar no campo, né? Se aquela área é uma área descampada, se o relevo é plano ou é muito ondulado. Então, tudo isso precisa ser avaliado, tá? Chegando lá, a primeira fase do levantamento topográfico, você vai determinar os pontos. Que pontos são esses? Onde que você vai fazer esse levantamento? É para determinar a área, né? Para fechar um polígono. Então, esses pontos de apoio são pontos que devem ser distribuídos em toda a área. Então, você vai chegar com essa equipe, vai fazer uma avaliação do local. Você precisa materializar esses pontos com estacas, piquetes, né? Você pode até ter um spray lá de tinta, dependendo da importância. Se aquela área for muito grande, você precisar voltar lá várias vezes, é interessante você fazer uma marcação, né, que seja duradoura, né? Verificar se você pode usar um spray de tinta, colocar alguns pinos. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Se a área é muito pequena, você consegue fazer o levantamento em uma tarde. Então, tudo isso precisa ser pontuado. Tá? Esses pontos, aqui nós temos um exemplo de um marco de concreto. Né? Esse marco é um marco já registrado, né? Ele tem as coordenadas definidas, eu não sei se vocês já verificaram. A gente tem algumas chapas dessa identificação, que é outro modelo de marcação de pontos registrados, na UFC, né? Na Unilab, a gente tem algum desses pontos lá na fazenda, são pontos de referência. As coordenadas dele foram obtidas com GPS de alta precisão. Então, se você quiser um ponto de referência para o seu levantamento topográfico, você pode ter esses pontos reconhecidos. Mas, se você estiver distante, numa propriedade agrícola, você pode usar piquetes.
né? Piquetes, fazer uma marcação com pino, um prego, uma caneta, marcar com spray de tinta para poder destacar, tudo isso vocês já viram também. E aí, fazendo essa visita, né, você já marcando, se tem uma área lá que passa um rio, um córrego, tem uma área de baixada, tem uma área de rocha, você pode colocar alguns piquetes para auxiliar quando você for fazer essa caracterização do ambiente, tá? Então, existem vários tipos de levantamento, pessoal. Aqui, esse primeiro método é um método chamado por irradiação. É um tipo de levantamento em que a estação total ela fica situada na posição central. Vocês vão estacionar ela aqui no meio, né? E de lá, desse ponto aqui, você vai fazer as irradiações. Então, eu vou vir aqui, né? Vou verificar como é que está essa área, se está plana, se é seguro eu colocar meu aparelho. Pessoal, esses aparelhos não são baratos. Então, você precisa ter muito cuidado. Você não vai colocar o seu aparelho em qualquer área. Então, você precisa avaliar, né? Vai estacionar o aparelho aqui, daqui você vai tirar as medições. Por isso que esse método de topografia, ele é chamado por método de irradiação. Então, aqui você vai estacionar apenas uma vez e vai tirar a medida dessas coordenadas aqui, ó. Por isso, esse método é chamado de irradiação. O que eu posso fazer? Eu quero medir duas áreas, por exemplo, né? Então, eu tenho esse retângulo aqui, formado pelos pontos 1, 2, 7 e 8. Lembrando que aqui eu fui, visitei a área, vi que essa área é uma área descampada, eu consigo fazer todos os pontos com uma única visada, porque o relevo é plano, a área está limpa. Então, eu vou usar o método de radiação, tá? Então, aqui, ó, observem que eu vou estacionar o aparelho bem aqui, e aí eu vou irradiar esses pontos e vou conseguir fazer o quê? O levantamento topográfico tanto dessa área como dessa aqui, tá? Lembrando que quando você começa a fazer as leituras, você faz sempre no sentido horário. Então, vamos lá. Você vai ter uma pessoa, né? Você vai estar anotando os seus pontos, vai ter que fazer um croquis, né? Então, você tem uma prancheta lá. Não vá confiar que o aparelho está gravando tudo. É interessante você ter uma prancheta. Você vai fazer um desenho, vai dizer, meu ponto 1 está bem aqui, próximo dessa área de mata. Se observar alguma característica importante, escreve. Porque quando você vai para a parte de escritório, você vai precisar interpretar seus dados e aí essa caderneta de campo que você está fazendo com observações vai ser muito importante. Começando do sentido horário, eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3. Observem aqui, ó. O 3 não está aqui, não está fechando o polígono. Então, ele vai caminhando e depois, lá no computador, a gente vai fechar as áreas, né? Então, eu sei que a minha coordenada do ponto 1 é essa, né? 2, 3, 4, 5, 6, ó. Aqui é 7, aqui é 8. O aparelho não saiu do lugar. Então, esse tipo de levantamento é um levantamento topográfico mais rápido, mas ele não pode ser aplicado em qualquer área. Então, a área tem que ser plana, descampada. Se você for, por exemplo, fazer um levantamento topográfico subindo a serra, eu vou precisar estacionar o aparelho em várias posições, porque vai chegar um momento que o relevo não vai permitir que eu consiga fazer uma visada. Tá? Então, eu vou utilizar outro método de levantamento. Então, aqui eu até já falei, né, que esse método de radiação, olha aqui, essa foto ilustra bem o que a gente está discutindo agora.
são para áreas pequenas e descampadas, né? Então, se a gente for para Redenção, Pacuti, Guaramiranga, provavelmente, né, se a gente for visitar lá, eu já trabalhei alguns plantios de café e realmente não é possível a gente fazer uma única visada, uma única estação do aparelho, estacionar o aparelho uma única vez. Então, a gente precisa fazer um levantamento mais demorado, com maior custo. Então, tudo isso precisa ser avaliado e colocado na sua tabela de custos. Quando nós temos uma área um pouco maior e ela tem um relevo suave ondulado, nós podemos empregar ainda o método de radiação, né? Mas a gente pode utilizar 2 pontos de radiação. Então, aqui, ó, no ponto A, eu fiz a visada aqui, 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 aqui. Bem aqui também, certo? No ponto B, chegou bem aqui nesse X, o que aqui é o que? Aqui é tipo como se fosse um curso de rio. Provavelmente deve ter uma inclinação aqui, uma área de baixada que eu não consegui visualizar. Então, vou pegar a minha estação que está no ponto A, vou levar para um ponto B mais próximo desse curso de rio, né? E para mim fazer a ligação desse levantamento, ou seja, dar continuidade, eu faço a chamada leitura de ré. Ou seja, eu terminei num determinado ponto, digamos aqui, que eu terminei a minha leitura num ponto X, aqui nessa ilustração ela não mostra, ela só mostra que do A eu fui para o B. Então, se a minha última leitura foi no X, nesse ponto aqui, eu vou fazer uma leitura de ré aqui, que foi meu último ponto em A, e vou iniciar a minha primeira leitura no B. Isso aí se chama amarração. Então, eu vou amarrar minha poligonal, ou meu levantamento, para poder continuar, tá? Então, eu venho aqui em B, ó, e aí eu faço novamente outros pontos, agora seguindo o curso do rio. Então, eu vou ler esse ponto, esse. E dessa forma, eu concluo o levantamento por irradiação. Tá? Então, se a área for suave, ondulada, você pode sim fazer um deslocamento do seu ponto, criar uma nova estação e continuar a sua leitura, tá? Agora, se a área for muito um relevo, né, em que você precisa fazer vários deslocamentos, não é recomendado o método por irradiação. Então, o primeiro passo, né, quando a gente faz qualquer tipo de levantamento, é fazer essa verificação em campo, verificar como é que está o perímetro, escolher o ponto onde você vai instalar o seu aparelho, né? Depois, nós vamos definir a coordenada do ponto onde será instalada a estação total. Então, se você definir o ponto, você pode vir lá com o GPS, tirar esse ponto, né? Para que você defina onde que você vai iniciar o seu levantamento. Depois disso, você começa a realizar as leituras, né? E aí você vai preencher a sua caderneta de campo. Aí vem uma pergunta, professora, esse aparelho que a Unilab tem, é um aparelho, né, moderno? Precisa eu anotar? Precisa. Por quê? Porque se você não anotar, você apertar um botão lá, você pode deletar tudo que tiver dentro da estação. Então, se você for fazer um levantamento de uma área muito extensa, né, ou uma prova prática, ou um trabalho muito importante, que você está sendo pago para isso, todo topógrafo
Todo mundo que trabalha com esse tipo de equipamento, você pode observar que ele tem uma caderneta anotando os dados, as suas observações, tem desenho, então a gente não confia, tá? Até mesmo o GPS. Então, quem vai fazer uma marcação de planta, nós fazemos toda a anotação na nossa planilha de campo. Então, aqui é só um exemplo, né? Uma caderneta de campo, em que se anotou todos os dados de ângulo horizontal, ângulo vertical, altura do instrumento, tá bom? E aí, aqui é só de uma forma geral os procedimentos que você tem que ter, a parte de campo e a parte de escritório. Depois que você foi a campo, olhou a área, colocou os piquetes, fez o levantamento, fez as anotações, você vai fazer o quê? O seu relatório. No seu relatório, você vai fazer o quê? Você vai dizer para ele onde que é o ponto 1, onde que é o ponto 2, você vai fazer a sua planta topográfica, tá? Então, você vai usar no software específico de topografia, inclusive, eu estou num processo, né, de solicitação, acabei de finalizar mais uma atualização desse processo para a gente estar adquirindo os softwares para estar trabalhando o pós-campo, né, que é a parte de escritório. Então, a gente tem o equipamento, mas a gente não é contemplado ainda com os softwares para a gente fazer esse tipo de cálculo, de desenho. Então, a gente tem aqui o desenho de uma poligonal, ó. Então, vocês podem observar que isso seria entregue no seu relatório final para comprovar o produto que foi obtido do levantamento. Um dos métodos mais empregados hoje, atualmente, é um método chamado de caminhamento. Ele determina as coordenadas do ponto e é um método que a gente utiliza bastante em topografia. Nesse método, a gente tem a poligonal fechada, que parte de um ponto com a coordenada conhecida e a gente vai retornar para o mesmo ponto. Por que esse método de poligonal fechada ele é o mais utilizado? Então, a sua principal vantagem é que ele permite nós verificarmos se existe um erro nessa sua poligonal. Um erro de fechamento angular ou um fechamento linear, tá? Como assim, professora? Eu não entendi, né? Quando você faz o método de radiação, não necessariamente você precisa iniciar num ponto e voltar para esse ponto. Na poligonal fechada, eu tenho que iniciar num ponto e voltar, fazer todas as leituras até eu chegar nesse ponto A novamente. Dessa forma, se eu estou pagando um profissional para fazer um levantamento topográfico na minha propriedade, eu vou pedir a ele para ele me dizer qual foi a precisão desse levantamento. Então, eu vou ter como avaliar se o que eu estou pagando realmente é confiável. Por isso que a poligonal fechada é uma das mais utilizadas, porque ela permite você verificar se o seu levantamento foi bem feito ou não. Então, geralmente, quando a gente tem práticas presenciais, a turma é dividida em equipes, né, nos quais vocês iniciam, né, que o semestre às vezes é muito corrido, a gente não consegue fazer um levantamento completo. Então, vocês iniciam, né, algumas medidas de levantamento topográfico, e aí depois é possível a gente verificar se vocês realmente realizaram a leitura correta, se estacionaram o aparelho direitinho, tudo isso, tá? Outro método de caminhamento é a poligonal aberta. Então, na poligonal aberta, eu posso partir de um ponto e acabar em outro ponto. Não necessariamente eu tenho que voltar até o ponto inicial. Deixa eu mostrar para vocês como funciona. Então, vendo essa figura, fica mais fácil de compreender esses conceitos. Olha, poligonal fechada. Esse triângulo aqui significa dizer que é o aparelho que está estacionado.
Então, eu estacionei aqui, ó. Fiz uma leitura no P1, uma leitura no P2, no P3, no P4, e do P4, eu estou bem aqui, o aparelho fez um avisado. Então, eu fechei a minha área. Isso é uma poligonal fechada. A vantagem dela em relação à poligonal aberta é que eu consigo determinar o meu erro. Na poligonal aberta, eu estacionei aqui, ó, faço uma leitura em P1, uma leitura em P2, uma leitura em P3. Então, eu vou traçar uma linha de plantio, por exemplo. Então, é um tipo de poligonal aberta. Eu não tenho certeza se aquele levantamento foi realizado com precisão, porque a área não é fechada. E ele difere do método de radiação porque ele não irradia, ó, né? Em todos os sentidos. Ele é totalmente aberto. Tá? Seguindo aqui no sentido de uma linha. Visto essa teoria, pessoal, nós vamos iniciar agora um momento de cálculos. Então, vocês vão ver que essa aula de levantamento topográfico, a gente vai subdividi-la, né, para que vocês possam compreender o passo a passo que vai ser a parte de cálculo. Então, vou tentar fazer aqui aos poucos e espero que vocês compreendam e consigam acompanhar o raciocínio. Então, nesse primeiro momento dessa nossa aula, nós vamos aprender a calcular o erro de um determinado levantamento topográfico e fazer a correção somente no ângulo horizontal. Nas próximas aulas, vocês vão aprender a fazer essa correção já em outros tipos de ângulos, né, como os azimuts. Bom, então vamos por partes. Então, vamos simular aqui que vocês foram a campo. Nesse campo, vocês escolheram uma área e colocaram lá os piquetes em 3 pontos, A, B e C. Observem nessa caderneta aqui, bem interessante, que ela vai do ponto A ao ponto A. O que significa isso? Significa que esse método de levantamento é uma poligonal fechada. Você iniciou em A e terminou em A. Então, olhando para essa tabela, se cair essa tabela na prova de vocês, significa dizer o quê? Que o levantamento topográfico é do tipo poligonal fechada. Tá? Então, aqui vocês vão ter essa caderneta de campo, significando que AH, ângulo horizontal, né? Vocês aprenderam que os ângulos horizontais podem ser o quê? Quando ele tem referência em relação ao norte, né? E quando ele tem referência em relação tanto ao norte quanto ao sul, são ângulos horizontais. Tá? Então, aqui, ó, nós temos ângulo horizontal e ângulo horizontal, esse Czinho aqui significa corrigido. Então, pensando nisso, o primeiro passo que você vai ter que dar para você iniciar seus cálculos, você vai verificar como é que tá esses ângulos que foram medidos. Então, uma vez que a poligonal forma um polígono fechado, é possível a gente verificar se houve erro na medição. Então, o primeiro passo é determinar o quê? A soma dos ângulos medidos. Então, a soma dos ângulos medidos vai ser igual a quem? Número de lados de uma poligonal mais 2 vezes 180. Então, voltando lá para a nossa tabela, vamos lá. Quantos lados tem essa poligonal? Eu tenho A, B e C. Então, essa minha poligonal, ela tem 3 lados, tá? Lembrando que o A é só para retornar e fechar a área. Então, vamos lá. Substituindo na fórmula aqui, vou colocar 3 mais 2, 5, vezes 180 graus,
eu vou ter 900 graus. Então, na teoria, essa minha poligonal de 3 lados, ela deve ter 900 graus. Beleza? Esse é o primeiro passo. No segundo passo, sabendo que ela tem que ter 900 graus, eu vou verificar se o seu levantamento tem erro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, voltando para a tabela, somar os meus ângulos para saber se o meu levantamento ele está acima ou abaixo de 900 graus, tá? Então, quando eu somo, essa variável se chama soma dos ângulos medidos em campo. Tá? Então, eu vou somar tudo e vou verificar se os meus ângulos estão abaixo ou acima de 900 graus. Quando eu calculo o erro angular, ele representa o que? Esse erro angular? A soma dos ângulos que você mediu no campo, menos a soma dos ângulos que seria na teoria, que é nossos 900 graus, tá? Então, vamos ver se houve diferença. Se houver diferença, isso aconteceu por quê? Porque às vezes não fez o nivelamento correto, né? Teve um companheiro lá que veio de segurar o prisma reto, não segurou, né? O sol estava quente, ele fez uma inclinação. Então, tudo isso, uma anotação errada, uma leitura errada, tudo isso vai contribuir para que vocês acrescentem erros ao seu levantamento. Então, a gente vai verificar se é aceito ou não. Então, vamos lá. Então, fazendo os cálculos, né? Então, a gente tem que o erro angular vai ser igual a quem? Vai ser igual à soma dos seus ângulos que vocês mediram em campo, né? Menos a soma dos ângulos na teoria. Certo? Então, quando a gente faz a soma dos nossos ângulos, a gente verifica que deu 900 graus, 0 minutos e 45 segundos. E aqui, como eu já tinha conversado para vocês, mas eu fiz questão de colocar aqui para facilitar o entendimento, tá? Então, 3 mais 2, 5, 5 vezes 180, nós vamos ter 900 graus. Então, lembrando que agora, pessoal, quando vocês estiverem fazendo esses cálculos na calculadora, nós estamos falando cálculos precisos. Então, precisa você colocar 0 grau, 40 minutos, né? Então, vocês têm que usar o grau, o minuto e o segundo, tá? Para poder fazer esse tipo de operação matemática. Então, é só clicar lá no botãozinho grau, minuto e segundo, que aí você vai conseguir fazer essa operação matemática. Então, treinem em casa, né? Isso aqui precisa de prática para poder vocês conseguirem compreender. Agora vai uma dica, né? Nesse ponto A, vocês vão observar aí que aqui, se você somar todos esses ângulos, não vai dar esse resultado aqui. Então, esse ponto A é o nosso ponto inicial, geralmente é o nosso zero. Então, quando vocês forem somar, vocês vão somar. Preste atenção. O SAM vai ser 342 graus, 5 minutos, 0 segundos, mais 246 graus, 29,56, mais 311, 25,49. Então, isso aqui é o nosso zero, não precisa somar, porque senão vai dar mais de 1.000 graus, tá bom? Então, aí, para quem for tentar, tá?
atenção nesse detalhe. Esse nosso primeiro ponto da poligonal é o nosso zero, o nosso ponto de referência. E aí vem a segunda pergunta. Nós descobrimos que existe um erro. Nosso erro deu um erro para mais. Então, foi um erro de 45 segundos a mais. Então, a minha poligonal passou. Ela não fechou. Se a poligonal de vocês tivessem fechado, ela para dar 900 graus cravado, né? Como a gente chama. Ou seja, 900 igual a 900 vezes 900 ia dar zero, erro nenhum. No nosso caso, tem um erro. Aí vai a pergunta. Esse levantamento é aceitável? Eu preciso voltar a campo ou eu posso corrigir através de cálculos? Então, a gente precisa verificar. Então, para a gente verificar, existe uma equação matemática para isso, denominada de tolerância angular. Então, essa tolerância angular, ela vai variar de acordo com a precisão do aparelho. Então, geralmente, a gente adota, para a estação total Topcon, uma precisão de 3 minutos. Então, vamos calcular. Esse P de 3 minutos eu vou dar na prova. Então, vocês vão ter que raciocinar o quê? Minha tolerância angular vai ser igual a 3 raiz de quê? Quem é meu N? O número de lados de uma poligonal. Então, o meu N vai ser 3. Então, 3 raiz de 3 vai dar 5,2 minutos. Pessoal, então vai vir agora uma questão de interpretação. Então, não adianta memorizar, você precisa compreender. Então, vamos lá. Eu coloquei esse texto aí para facilitar a fixação e a compreensão de vocês, ó. Então, o erro que foi obtido em campo foi de 45 segundos. Esse erro foi inferior ao valor da tolerância angular, que foi de 5,2 minutos. Se ele for inferior, significa dizer o quê? Significa dizer que eu posso prosseguir normalmente os meus cálculos de correção. Agora vamos fazer uma segunda simulação. Se esse erro tivesse sido de 6 minutos, qual a resposta que você me daria se fosse isso na prova, essa situação? É necessário voltar a campo e refazer o levantamento topográfico, porque o erro é inaceitável, certo? Então, vamos dar continuidade. Permitiu corrigir, vamos corrigir. Esse erro, para a gente corrigir, nós temos que distribuir ele de uma forma igualitária entre os lados da estação do nosso levantamento topográfico. Nós temos 3 lados. Então, esse DE significa o quê? Distribuição do erro vai ser igual ao meu erro angular total, 45 segundos, dividido por 3. O que vai acontecer? Eu vou distribuir 15 segundos para cada lado. Aí vem uma pergunta que muita gente erra na prova. Professor, e agora? Eu vou somar 15 segundos ou eu vou retirar 15 segundos? Então, vamos voltar e lembrar que meu erro foi 45 segundos a mais. Então, a minha poligonal não fechou porque ela passou. Se ela passou, o meu erro angular foi maior do que zero, eu preciso retirar para poder zerar. Tá? Então, de novo. O meu erro angular foi para mais. Se ele foi positivo, para mim chegar ao zero, eu tenho que retirar. Então, eu vou retirar o quê? 15 segundos de cada lado. Ok? Se não compreendeu, não se preocupem, vocês vão receber alguns exercícios para poder praticar esses conceitos, né? Essa questão do erro. Vamos para cá, tá?
Para a gente finalizar esse nosso primeiro momento, eu não vou jogar muitos cálculos numa mesma aula, porque senão vai dificultar muito o raciocínio. Então, nós estamos indo por partes. Então, nós descobrimos que existe um erro, descobrimos qual o erro, se esse erro é aceitável, como distribuir esse erro, e nós vamos finalizar a nossa aula de hoje corrigindo o nosso ângulo horizontal, tá? Então, vamos lá. Como o nosso primeiro ponto é o nosso ponto de referência, precisa eu corrigir? Não. Então, na tabela que vocês vão receber, vocês simplesmente vão repetir esse ângulo, ó. Observem aqui que é o mesmo ângulo, tá? No ponto B, o meu ângulo horizontal deu 342 graus, 5 minutos e 0 segundos. Para me corrigir, como o meu erro for maior do que zero, eu vou retirar 15 segundos. Observe como é que está a minha operação matemática aqui. Aqui tem um erro, né, graus. Então, vocês vão retirar 15 segundos. Façam essa operação agora na calculadora e confiram, né? Retirando 15 segundos aqui, eu tenho um novo ângulo horizontal corrigido, que vai ser 342 graus, 4 minutos e 45 segundos. Corrigi o meu erro, o meu ângulo horizontal no ponto B. Agora eu vou para o meu ponto C. Vou pegar esse valor novamente, vou retirar 15 segundos, tem o ângulo horizontal corrigido. E para finalizar, eu vou no meu ponto A, tá? Vou retirar 15 segundos. E o resultado vai ser 311 graus, 25 minutos e 34 segundos. Corrigido todos os meus pontos, agora, para você ter certeza que está tudo ok, porque quando a gente faz na prova, às vezes a gente digita um número errado, e aí vocês vão ver que essa questão dos cálculos, elas são acumulativas. Então, a gente fez a primeira etapa, na próxima aula a gente vai corrigir os azimuts. Então, se você for errar um cálculo, você vai sair errando e lá no final não vai dar certo. Tá? Então, muita atenção. Chegando nessa etapa aqui, o que você vai precisar fazer? Você vai somar esses ângulos e o resultado dele tem que dar 900 graus. Se não der, você errou em algum procedimento aqui de calculadora. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa primeira etapa, né, de cálculo da poligonal. Então, vocês aprenderam hoje a fazer, a calcular o erro, corrigir, distribuir, e nós começamos a correção no ângulo horizontal, tá? No nosso próximo encontro, a gente vai fazer mais uma série de cálculos e fazer as correções nos ângulos azimutais. Ok, pessoal? Então, até nosso próximo encontro.